Estamos continuando nesta manhã nossa série em direção ao Natal, na expectativa deste tempo de grande alegria. Primeiro nós vimos Jesus se autodenominando a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Depois, eu sou o bom pastor. E hoje a declaração é: eu sou o pão da vida. Eu queria que você pensasse por um momento em pessoas buscando a Jesus. O que você faria? Você elogiaria essas pessoas ou você as criticaria, as condenaria? Essa é uma pergunta muito importante. Buscar a Jesus é bom ou é ruim? Porque é isso que nós temos aqui em João capítulo 6. Pessoas buscando a Jesus. E olha que elas não fizeram pouco para encontrar Jesus. A Bíblia diz que elas pegaram barcos e atravessaram o lago com quilômetros de extensão. O lago da Galileia, ou conhecido como Lago de Tiberíades. Jesus, no dia anterior, havia multiplicado os pães. E isso tinha acontecido lá do outro lado, do lago da Galileia. Então imaginem que esse salão aqui é o lago, certo? Eles então tinham presenciado Jesus multiplicando os pães lá daquele lago. Eles pegaram barcos, atravessaram o lago para encontrar Jesus. E no dia anterior só tinha um barquinho. E Jesus tinha, depois de multiplicar os pães, ele tinha despedido os discípulos dele. Os discípulos entraram no barquinho, não tinha mais nenhum outro. E a multidão também tinha ido embora. Então eles sabiam que se Jesus não estava desse lado, algo miraculoso deveria ter acontecido. E nós sabemos pelo relato dos outros evangelistas, na verdade do próprio João também, que Jesus ele encontrou com os discípulos enquanto eles estavam no meio da travessia. Ele andou por sobre as águas. Então eles estão curiosos, eles querem ver a Jesus. E finalmente eles o encontram aqui deste lado, em Cafarnaum. O que você esperaria que Jesus dissesse? Como Jesus deveria recebê-los? E nós vemos que Jesus simplesmente ignora a pergunta deles. Eles perguntam: quando o Senhor chegou até aqui? Como o Senhor chegou? E Jesus não responde. Ele diz: na verdade, eu digo para vocês, vocês estão me buscando, mas não pelos sinais que vocês viram, mas porque vocês encheram a barriga, porque vocês comeram no pão e se saciaram. Jesus ele não elogia essas pessoas que estão buscando, ele as condena, porque não basta você buscar a Jesus. A questão é essencial que você precisa responder: é por que você está buscando a Jesus? Jesus ele sonda o seu coração, ele sonda as suas motivações. O interesse dessas pessoas era simplesmente em receber coisas materiais de Jesus. E olha que isso não era pouco. Quando nós ouvimos falar de pão, parece algo muito simples e barato do nosso cotidiano. Mas, se você pergunta hoje para uma criança de onde vem a comida dela, e ela come diariamente, com muita probabilidade ela vai dizer que vem do supermercado. Nós não temos tão clara essa realidade do campo, mas não era assim naquela época. 85% do que uma pessoa ganhava, do salário de uma pessoa, ela precisava gastar com comida. Então, literalmente, ela trabalhava para sobreviver. Então, eles olham para Jesus e veem uma oportunidade de ouro. Puxa vida, se ele multiplicar pães sempre para nós, a gente não vai precisar mais trabalhar. A nossa aposentadoria está garantida. Eles estavam querendo Jesus como a solução para os problemas materiais deles. Jesus então diz para eles: vocês estão me buscando, mas não porque eu sou Deus, não porque eu sou o Filho de Deus prometido. Lembra que esse é o propósito do Evangelho de João? Que os sinais mostrem e façam as pessoas crerem
que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crê não tenham vida em seu nome. Não, Jesus diz, vocês estão me buscando porque vocês querem conforto material, e não é em função disso que vocês deveriam viver. O seu foco deveria estar na comida que permanece para sempre. Essa é a comida mais importante, a comida da alma. E só eu posso dar essa comida a vocês. Quando Jesus fala trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, eles se apegam a essa expressão trabalhar, e eles vão para o lado de obras. Que faremos para executar as obras de Deus? Jesus, ele logo corrige esse pensamento errado. Eles estão querendo fazer. Muitas vezes é isso que nós queremos, fazer coisas para conquistar o favor de Deus. Não, Jesus diz, o que Deus requer de vocês é que vocês creiam, é que vocês tenham fé naquele que Ele enviou. Eles sabiam exatamente que Ele estava alegando ser o enviado de Deus. E aí eles fazem uma pergunta absurda: que sinal o Senhor faz para que creiamos em Ti? Eles estavam ali do outro lado do lago da Galileia no dia anterior, e eles tinham presenciado o quê? Jesus multiplicando pães, 5 pães e 2 peixes, deram para milhares de homens e mulheres e crianças. E agora eles estão perguntando: que sinal o Senhor faz para que creiamos em Ti? Não era suficiente para eles. Muitas vezes a pessoa que quer só milagre, não é o milagre que vai fazê-la crer. Ela está cheia de orgulho, de justiça própria, e por isso ela rejeita, por isso ela não crê, por mais prova que ela tem. O que essa multidão está falando, Jesus? O Senhor acha que com uma multiplicaçãozinha de pães nós vamos crer no Senhor? Está de brincadeira. Olha lá no passado os nossos pais. Nossos pais tiveram maná, não foi uma vez, era todo dia. Todo dia caía pão do céu. O que eles estão querendo que Jesus faça? Para o Senhor provar realmente, eles não queriam saber de Jesus. Para o Senhor provar, o Senhor precisa multiplicar pelo menos aí algumas centenas de dias pão para nós. Eles sempre nessa conversa estão focando no material, no alimento físico, e Jesus sempre trazendo para o que realmente importa. Jesus diz: olha, primeiro que não foi Moisés que deu o pão para vocês, foi meu pai. Meu pai que deu o pão para vocês, para os seus antepassados lá no deserto. Mas os seus antepassados comeram o maná e morreram. O pão que eu tenho para oferecer, que é o que o meu pai dá, se você comer desse pão, você não vai morrer. Meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, e o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. E eles novamente pensando naquele pão físico: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E é nesse momento que Jesus faz a declaração profunda e maravilhosa: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Muito mais importante, meus irmãos, do que você alimentar o seu corpo, é você alimentar a sua alma. Você precisa do pão da vida, você precisa de Cristo. E Jesus explica como você se apropria desse pão, como você se alimenta desse pão. Você precisa ir a Cristo, crer nele, e aí você nunca mais vai sentir fome nem sede na alma. Porque o nosso coração, por natureza, ele é insatisfeito. Nós estamos sempre pulando de coisa em coisa para nos satisfazer. Se algo não nos satisfaz, nada deste mundo nos satisfaz, nós pulamos para outra coisa. E aquilo também nos satisfaz. E na verdade, nós vamos entrando num ciclo descendente, numa espiral descendente, que só nos afunda mais e mais. E por mais satisfação que nós procuremos aqui nesta vida, mais insatisfeitos nós nos tornamos, porque nós estamos buscando o alimento no lugar errado para a nossa alma. Só Cristo pode satisfazer plenamente a sua alma, nada mais.
Só Cristo é o alimento para a sua alma. É nele que você encontra a vida eterna. É nele que você encontra a vida plena, vida em abundância. Mesmo aqui, nesta vida terrena. Você tem alegria, alegria verdadeira. Você tem a certeza do que vai acontecer com você. Você pode estar seguro. Agostinho colocou nessas palavras: Senhor, Tu nos criaste para Ti, e o nosso coração não encontra repouso enquanto não descansa em Ti. Só Jesus pode satisfazer a sua alma. E o problema é que você às vezes acaba usando Jesus como se ele fosse um meio para um fim, como se ele fosse um degrau para o seu sucesso, como se ele fosse um transportador que você contrata, você quer chegar em algum lugar, ele te leva até lá e depois você dispensa. Tchau, Jesus, já tenho o que eu preciso, agora eu não preciso mais do Senhor. E quando você faz isso, você despreza a Jesus, como se ele fosse o gênio da lâmpada, como se ele fosse o garçom que vai te trazer saúde e prosperidade. E é isso que tem sido vendido por aí. Não, Jesus, ele é o princípio e o fim. Ele não é o meio para um fim. Ele é o alfa e o ômega. Ele é a razão da nossa existência. É nele que o nosso coração se alegra. Você percebe a diferença desses dois tipos de buscar a Jesus? É como um filho. O filho chega para o pai. Ele diz: pai, o Senhor é maravilhoso. Pai, o Senhor é fantástico. Me dá R$100. Esse filho está realmente interessado no pai? Esse filho verdadeiramente ama o pai? Ou ele só quer conquistar algo do pai e quando o pai der para ele vai dar tchau? Diferente do filho que chega para o pai e diz: pai, eu amo o Senhor, eu sou grato por tudo que o Senhor já fez para mim. O que eu mais gosto é de gastar tempo na presença do Senhor. Eu gosto de estar com o Senhor. Eu sei que o que o Senhor me disse para a minha vida. Um é o utilitarista, quer buscar o pai para algum outro propósito. O outro realmente está interessado no pai e ama o pai. Quem é você no relacionamento com Deus? Como você tem buscado a Jesus? Sabe por que não faz sentido nenhum você buscar Jesus para ter algo dele e depois descartá-lo? Porque não existe nada e nem ninguém que seja melhor do que Jesus. Não existe nada mais excelente do que o próprio Jesus. Você se sente vazio na sua alma? Ele é o todo suficiente. Você se sente sedento? Ele é a água viva. Você se sente perdido? Ele é o bom pastor. Você se sente em trevas? Ele é a luz do mundo. Você sente a sua alma faminta? Nada preenche. Ele é o pão da vida. Isaías colocou da seguinte forma, Isaías 55: ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas. E vós que não tendes dinheiro, vinde comprar e comer. Sim, vinde comprar, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o fruto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Houve um homem que era pastor no regime comunista, chamado Harlan Popov. E esse homem foi preso. Para quem não sabe, o comunismo, ele é ateu em sua essência. Ele luta contra Deus e contra aqueles que querem fazer a vontade de Deus. E foi isso que aconteceu. Ele foi preso, ele foi torturado.
Ele ficava numa cela fria, no inverno, escura. Qual era a comida dele? Eles chamavam da dieta da sopa. Era uma água que em algum momento no passado tinha passado por alguns legumes. Era apenas para que esse homem não morresse, para que ele continuasse sofrendo ainda mais, mas não falecesse. Ele usava o próprio sangue para escrever o versículo bíblico na porta da cela. Ele tinha um colega e os dois não podiam dormir ao mesmo tempo, porque enquanto um dormia, o outro tinha que matar os perceveros, que são insetos que adoram sangue, cheio daqueles insetos. Sabe o que esse homem disse naquele contexto, longe da família, longe da igreja, sofrendo, sendo torturado? Ele disse: olha, ali naquela cela fria e escura, eu estava morrendo de fome, sendo torturado, com uma dor terrível, longe da minha família, longe da minha igreja, e eu não tinha nada. Mas eu tinha tudo, porque eu tinha a Cristo. Naquele contexto, Haruna Popov experimentou uma doce comunhão com Jesus que ele jamais havia experimentado. E aquilo satisfez a sua alma. O que me faz pensar como muitas vezes nós temos tudo. Nós temos comida, nós temos coberta, nós temos família, nós temos a igreja, mas não temos nada, porque não temos a Cristo verdadeiramente em nossas vidas, porque nós o usamos para chegar onde nós queremos e depois o dispensamos. Só Jesus Cristo pode verdadeiramente satisfazer a sua alma. Mas talvez você esteja se perguntando nesse momento: como eu faço para me alimentar de Cristo? Ele é o pão, Ele é o alimento. Mas como que funciona isso? Como eu me alimento de Cristo? E existe uma má interpretação que é feita por vezes dessa passagem. Essa passagem não está falando da ceia. Então, Jesus não está falando de você literalmente comer a sua carne e beber o seu sangue. Isso fica muito claro quando ele diz como você se apropria do pão. É pela fé, é depositando a sua confiança nele, é indo até ele para estar em comunhão com ele. Mas existe uma diferença, você diz. Lá naquela época, quando Jesus disse essas palavras, ele estava lá, fisicamente presente. Então as pessoas poderiam ir até ele, elas poderiam falar com ele, elas poderiam crer nele, elas estavam na presença dele. E nós? Como nós fazemos? Colossenses 3,16 nos responde: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. O Deus encarnado, o Senhor Jesus Cristo, nos deixou a sua palavra. Quando você se alimenta dela, você se alimenta dele. É por meio da palavra de Deus que nós cultivamos um relacionamento íntimo e profundo com Jesus Cristo. O próprio João, no início do Evangelho, ele diz: no princípio era o Verbo, ou aquele que é a palavra. Ele estava com Deus, aquele que é a palavra, ele era Deus. E a palavra se tornou carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Queria que você entendesse que Jesus, quando ele se tornou carne, ele na verdade era a palavra de Deus encarnada. Você olhasse, e nós podemos olhar pelas letras dos evangelhos para a vida de Jesus, você veria um espelho do que Deus requer de nós na sua palavra. Por isso, você quer se alimentar do pão da vida, você precisa se alimentar das Sagradas Escrituras. É na palavra que você conhece as riquezas insondáveis de Cristo.
Nós vimos o vídeo dos irmãos da Indonésia, a alegria com que eles receberam a tradução da palavra na sua própria língua. Muitas vezes nós não damos de fato o devido valor, nós não entendemos o tesouro que está em nossas mãos. Nós temos várias Bíblias e talvez a maioria delas esteja empoeirada. Vocês sabiam que para que a Bíblia chegasse nas nossas mãos, na nossa língua, houve uma época em que as pessoas precisaram dar o seu sangue, literalmente, porque elas eram perseguidas, pessoas que traduziam a Bíblia, pessoas que copiavam, faziam cópias da Bíblia, nem sempre havia xerox, era à mão eram feitas as cópias, e essas pessoas foram mortas para que hoje você possa ter a Bíblia em suas mãos. Elas não foram mortas em vão, elas não foram mortas para que você faça pouco caso da palavra de Deus. Qual é o valor que você tem dado à Bíblia? É exatamente esse valor que você dá à Bíblia, o valor que você dá a Cristo. Uma coisa está diretamente relacionada à outra, porque é através da Bíblia que você se aproxima de Cristo. Eu queria que você entendesse um pouco melhor a preciosidade da palavra de Deus. Que você abrisse por um momento no Salmo 19. Poucas palavras, mas que nos dizem muito. Na primeira metade do Salmo, fala da revelação geral, Deus revelado na natureza, os céus declaram a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Mas a partir do versículo 7 e até o versículo 9, de uma forma bem específica, ele fala sobre a palavra de Deus. E esse é um dos milagres da mente de Deus. Deus ele consegue dizer tudo o que precisa ser dito em poucas palavras. Nós temos uma informação enorme aqui nesses 3 versículos. Queria que você notasse que ele, em cada um dos versículos, são 3, ele dá 2 títulos para as Escrituras, ele dá 2 qualidades das Escrituras e 2 efeitos que ela produz. Então, no total, nós temos 6 títulos para a palavra de Deus, 6 características da palavra de Deus e 6 efeitos que ela produz. Vamos a eles. A lei do Senhor. Vamos ver os títulos. Acompanhe. A lei do Senhor, o testemunho do Senhor, os preceitos do Senhor, o mandamento do Senhor, o temor do Senhor, os juízos do Senhor. Todas essas são facetas diferentes da mesma palavra de Deus. E não existe dúvida de quem é o autor, porque em todas elas ele fala do Senhor. Do Senhor. Jeová, o nome da aliança é mencionado aqui. Então nós não temos dúvida do autor, é o Senhor. Primeiro, a lei do Senhor. A lei do Senhor é a faceta que descreve a palavra de Deus como o livro que nos ensina como nós devemos viver debaixo de Deus que nos criou. É o manual da vida. E ele diz que ela é perfeita. Não é perfeita em oposição a imperfeito, mas é perfeito em oposição a incompleto. Aqui está nos dizendo que a palavra de Deus ela é completa. Ela é completa. Ela é suficiente. Você não precisa de mais nada. Você reconhece uma heresia quando coloca em pé de igualdade algum outro livro, algum outro autor ao lado da Bíblia. Não. A Bíblia é completa para nós. Ela é suficiente. Qual é o efeito que ela produz? Veja no versículo 7. Ela restaura a alma. A alma significa a sua pessoa interior. A sua pessoa interior. Restaurar é transformar. Fala de uma transformação total de vida. Você que já expôs verdadeiramente a sua vida diante de Deus, diante de sua palavra, você sabe onde você estava e o que Deus fez com você.
Você sabe a transformação que Ele operou. Então nós colocamos tudo isso junto. A palavra de Deus, ela é tão abrangente, ela é tão completa, que ela pode transformar completamente a sua pessoa interior. Ela é poderosa. Segundo título, o testemunho do Senhor. Fala da Bíblia como Deus se revelando a nós. Deus mostrando quem Ele é, o seu caráter, testemunhando de si mesmo. Nós entendemos apenas pela Bíblia quais são as realidades definitivas sobre a pessoa de Deus. E diz que o testemunho do Senhor é fiel, é digno de confiança, é preciso, é confiável. E dá sabedoria aos simples, esse é o efeito. Torna aquela pessoa que é simples, sábia. E aqui nós precisamos entender o que significa simples. Simples não é aquela pessoa humilde, como nós em geral falamos. Simples na Bíblia significa aquela pessoa que não tem filtro nenhum. Especialmente na sua mente. Tudo entra, tudo sai. Ela não tem uma porta para dizer, não, isso aqui não entra. Isso aqui não é bom para mim. Não, isso aqui eu quero receber na minha vida. Então as pessoas se orgulham de ter a mente aberta. Os judeus diriam, feche a sua mente. Feche. Isso é sábio. Não é isso que você faz na sua casa à noite. Você não fecha a porta. Por que você fecha a porta? Porque você quer que os ladrões fiquem de fora. Qualquer coisa indesejada fique de fora. E você quer guardar com segurança aquilo que está dentro da sua família, aquilo que você valoriza. Então a palavra de Deus, quando ela penetra na vida de uma pessoa, ela transforma ela para que ela seja uma pessoa sábia. Sábio significa perito no viver. Uma pessoa que ela sabe como ela deve se conduzir nessa vida. Ela sabe discernir o certo do errado, aquilo que é mal daquilo que é bom. Ela não é mais ingênua, não é mais tola. Ela sabe quando abrir a porta e ela sabe quando fechar a porta da sua mente. Ela guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Estão acompanhando o terceiro título, no versículo 8, os preceitos do Senhor. Isso fala da Bíblia como princípios, como doutrina, como ensinamento para nós. Os preceitos do Senhor são retos, essa é a característica. A Bíblia, ela te leva no rumo certo. Ela mostra como você deve conduzir com retidão a sua vida, no caminho certo, no caminho que Deus estabeleceu. E qual é o efeito que ela produz? Alegra o coração. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. De onde vem a verdadeira alegria? A verdadeira alegria vem de você andar no caminho que Deus estabeleceu. Não foi isso que Jesus disse? Bem-aventurado aquele que ouve as minhas palavras, ponto final? Ou tem uma continuação aí? Bem-aventurado aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Bem-aventurado. É essa pessoa que verdadeiramente é feliz. É essa pessoa que desfruta da verdadeira alegria. Porque a verdadeira alegria é fruto da obediência. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Quarto, o título, o mandamento do Senhor. A Bíblia, ela não é um livro opinativo. Não são sugestões para você. São ordens. É como você deve viver. É o mandamento de Deus. O mandamento do Senhor é claro. Não é algo obscuro, não é confuso. A Bíblia, ela tem o poder de transformar aquilo que é obscuro em luz, em clareza. E por isso vem o efeito que ela produz. Ilumina os olhos. Porque a vida está cheia de coisas obscuras. Nós falamos já sobre sofrimento. Por que nós sofremos? Por que essa tragédia precisava acontecer na minha vida, na vida da minha família? Por que tanta coisa ruim eu tive que presenciar? Quando você tem um grave problema de saúde. Por quê? Nós começamos a ver as coisas com clareza.
quando nos submetemos, nos entregamos, nos alimentamos da palavra de Deus. Você já percebeu o máximo que as pessoas no mundo conseguem dizer quando tem uma situação terrível? Eu, pelo menos, já experimentei várias vezes no trabalho. Vai dar tudo certo. Como que ela sabe que vai dar tudo certo? O que é dar tudo certo? As pessoas, elas vivem na escuridão. Elas não sabem o que fazer, ficam desesperadas quando vêm as tribulações. Mas a vida não é escura para aqueles que estão na palavra de Deus. Cristo é a luz. Você sabe que um missionário foi uma vez visitar a igreja mãe. Ele tinha um trabalho missionário no interior. E eles foram visitar a igreja mãe na capital. E ele queria que as duas filhas dele tivessem assim, uma experiência de uma grande congregação. Que elas ouvissem um grande coral. E quando eles já tinham com a van entrado na cidade, eles sofreram um grave acidente. Foi um acidente terrível. As duas filhas dele morreram. Uma tragédia. E você fala, poxa, mas com missionário, por que isso precisava acontecer? E o pastor da igreja chegou, não sabia o que falar para ele. E aquele missionário olhou para ele e disse: Deus não é gracioso. Ele poupou essas duas minhas filhas que já conheciam o Senhor. E havia outros dois jovens que haviam vindo junto e que eram incrédulos. E eles não morreram. Deus preservou esses dois jovens para que eles ainda conhecessem o Senhor. Eu queria trazer as minhas filhas para um grande coral, mas eu não sabia que seria o coral dos anjos. Será que esse homem está enxergando a vida com clareza? Ele estava com os olhos iluminados, porque o mandamento do Senhor é claro e ilumina os olhos, mesmo nas situações mais difíceis. Quinto título, o temor do Senhor. Temor, se nós pudermos usar uma outra palavra, seria o mesmo que adoração. A Bíblia, ela é um manual de adoração. Nós não sabemos apenas que nós devemos adorar a Deus, mas Deus nos ensina como nós devemos adorá-lo. O temor do Senhor é limpo, é puro, não é contaminado pelo pecado. Essa é a característica. A Bíblia, ela é inspirada por Deus. Deus é puro, a sua palavra é pura. E por isso ela permanece para sempre. Esse é o efeito. O que morre? Morre apenas aquilo que é atingido pelo pecado. Deus não é atingido pelo pecado, e a sua palavra também não. Deus preserva a sua palavra. E por isso, em qualquer época, em qualquer lugar, seja aqui em Campo Grande, seja lá na Indonésia, a palavra de Deus, ela é relevante, independentemente da cultura. Jesus disse: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. E assim também aqueles que fazem a vontade de Deus, ou seja, aqueles que seguem essa palavra, permanecem para sempre. Sexto título, juízos do Senhor. Isso fala da Bíblia como condenação para aqueles que não querem crer, para aqueles que se recusam a aceitá-la, para aqueles que não querem abandonar os seus pecados. Deus então olha desde os céus e Ele traça o veredito. É o justo juiz de toda a terra que fará justiça. Os juízos do Senhor são verdadeiros. Nós não somos muitos de nobre nascimento, nós não somos poderosos, mas nós conhecemos a verdade. A tua palavra é a verdade. Que rocha, que segurança nós podemos ter. Os juízos do Senhor são verdadeiros e nos tornam o efeito compreensivamente justos. Nós estamos seguros, nós podemos andar pelo caminho da retidão, nós sabemos porque nós estamos aqui, nós podemos andar com justiça. Nós, injustos e pecadores, podemos viver na justiça por causa do Deus de toda justiça que nos transformou. Houve um médico que estava assim, perdido. Ele estava
com muitos problemas, e ele agendou o horário para conversar com o pastor. E ele contou a história dele, resumidamente. Olha, eu estou arruinado. Há anos eu trabalho numa clínica fazendo abortos. No último ano, a clínica fez 9 milhões e meio de dólares fazendo abortos. E mesmo assim eu estou endividado. Eu abandonei a minha segunda esposa e estou com uma mulher que eu nem gosto hoje. E olha que eu nem creio nesse Jesus que o Senhor prega. Eu estou vindo há 2, 3 semanas, mas eu sou judeu, eu não creio nesse Jesus. E eu estou desesperado. Ele olhou para o pastor e falou: o senhor pode me ajudar? O pastor disse: eu? Como que eu vou te ajudar? A sua situação é muito difícil, mas eu sei quem pode te ajudar. E a única pessoa que pode te ajudar é Jesus Cristo. O homem disse: mas eu não creio nele. O pastor olhou para ele e disse: então você não tem esperança. O pastor disse: mas se você pelo menos quer analisar a verdade, analisar as evidências. Ele falou: eu estou desesperado, eu topo qualquer coisa. O pastor pegou uma Bíblia na estante. Ele falou: é isso que eu quero que você faça. Você vai abrir aqui na Bíblia, no Evangelho de João. E você vai ler nessa semana esse Evangelho. E você vai voltar aqui na semana que vem e você vai me dizer quem é Jesus. E aquele homem foi. Na quarta-feira ele já ligou para o pastor e falou: eu já sei a resposta. O pastor disse: então vamos nos encontrar no domingo de novo. Ele entrou na sala rápido, nem notou o pastor direito, sentou e falou: eu sei quem é Jesus. E quem é Jesus? Ele é Deus. Ele é Deus. Mas como que você descobriu isso em uma semana? Ele disse: ninguém poderia ter feito o que Jesus fez. Ninguém poderia ter falado o que Jesus falou se não fosse Deus. E é exatamente essa a tese do Evangelho de João. Para isso que João foi escrito. E aquele homem abraçou a verdade e recebeu a Jesus na sua vida. E ele leu um outro livro ainda, Romanos, por conta própria. E ele disse que ele descobriu quão pecador ele era e que ele precisava se arrepender dos seus pecados. E foi isso que ele fez. Clamou por perdão de Deus na sua vida. Ele falou: sabe o que mais eu descobri? O pastor disse o quê? Ele disse: Jesus, ele morreu, mas ele ressuscitou. E não sei porque ele disse isso, mas ele falou: foi rapidinho. Porque você lê num capítulo e morre, no outro ele já ressuscita. Então foi rapidinho. E o que significa isso na sua vida? Então significa que eu preciso seguir a Jesus como o Senhor da minha vida. E olha que eu já tomei alguns passos. Eu assinei a minha demissão da clínica de abortos. Eu voltei para minha esposa. Ela vai estar comigo no culto hoje. Aquele homem, ele teve a sua vida transformada. Ele passou a ter o filtro do que é bom, do que é ruim. Ele passou a desfrutar da alegria verdadeira que isso há em Cristo. Ele começou a enxergar a vida com clareza, porque ele recebeu a palavra de Deus e ele depositou a confiança dele em Cristo. Pare de usar Jesus para os seus propósitos. Pare de usar Jesus simplesmente para conseguir saúde e prosperidade. Jesus não é um garçom para você. Jesus é Deus. Jesus é o pão da vida. Vá até Ele através da palavra de Deus. Se aproxime dEle, creia nele, e você nunca terá fome, e a sua alma jamais sentirá sede. Vamos orar. Pai Celeste, precisamos do Senhor Jesus, que é o pão da vida, o pão que desceu do céu e da vida ao mundo. Quantas vezes nós buscamos a felicidade nas coisas desta vida, como se as coisas materiais pudessem nos satisfazer, e nós ficamos cada vez mais decepcionados.
porque não fomos feitos para esta vida. O Senhor nos criou para Ti, e o nosso coração não encontra repouso enquanto não descansa em Ti. Queremos nos apropriar do pão da vida. Perdoa-nos, Senhor, por darmos tão pouco valor à Tua palavra, através da qual nós temos acesso ao pão da vida, através da qual nos aproximamos do Senhor Jesus Cristo. Queremos aprender com os indonésios. Queremos nos alegrar e nos emocionar em ter a Tua palavra em nossas mãos e estudá-la diariamente e nos alimentar dela e levá-la para todo canto e experimentar a transformação que só a Tua palavra pode causar em nossas vidas e experimentar a Tua presença e caminhar com o Senhor com uma glória celestial. Abençoa a Tua igreja para que nenhum de nós caia no erro, no disparate, no desprezo de usar o Senhor Jesus como se Ele fosse um degrau para algo superior, porque não existe nada superior a Cristo. Ele é o supremo bem de nossas almas. Nós te louvamos e nós te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus.